Boa noite aos irmãos, que não pude ainda cumprimentar. Obrigado aos irmãos que estão aqui mantendo a possibilidade do culto, não é, irmão Pinho, mais uma vez nos ajudando, os nossos instrumentistas. Eu hoje vou abrir aquele momento que a gente às vezes costuma fazer aqui no nosso culto, quando oramos especialmente por um país, normalmente países envolvidos com questão de perseguição. O assunto hoje é perseguição, sim, pressão contra os cristãos evangélicos, apesar do país, sem dúvida, há de nos surpreender, não é? Então, gostaria que nos ajudassem com a luz. Nós vamos exibir alguns slides e também temos 3 vídeos afinal. Primeiro começa com o PowerPoint lá, por favor. Apagar a luzinha para nos ajudar aqui. Isso. Então, nosso país hoje, queridos, é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né? Normalmente resumida como Inglaterra, mas os escoceses, os irlandeses, os galeses que fazem parte desse Reino Unido não gostam dessa unificação que se faz, não. Eles gostam de dizer que são escoceses, que são irlandeses, que são galeses, assim como os ingleses, né? Cada um é um país só, né? De certo modo é um país só, tem um parlamento geral, tem uma rainha para todos, mas cada país, a Escócia, a Irlanda, Gales, a Irlanda do Norte, Escócia e Gales, Inglaterra, têm os seus parlamentos próprios, embora seja diante do mundo, tem um exército só e um serviço diplomático só, né? Então nós temos aí a bandeira e temos as armas oficiais da Inglaterra, pode passar. A população, o último recenseamento, deu 62 milhões e 400 mil habitantes, são 257 habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil são 24 habitantes, viu, por quilômetro quadrado. Então, seria, dentro de 1 quilômetro quadrado, tem mais 10 ingleses, não é, do que brasileiros. A Inglaterra está, não sei se os irmãos estão dando para ler, lá na parte de cima do nosso mapa, não é? Esse dia eu comprei uma canetinha, né, Valdeir? Pois é, esqueci de trazer. Onde está aqui escrito Grã-Bretanha, ela fica aqui, você mais ou menos, os irmãos têm um panorama aqui da visão na Inglaterra do mundo. Ok, pode passar. Aqui nós temos uma radiografia religiosa da Inglaterra referente ao ano de 2010. São os últimos dados estatísticos, não é? Numa população de 60 milhões, 22 milhões 510 mil são batizados na igreja anglicana, 37,5% da população. Mas desses 22 milhões, nem 1 milhão vai ao culto. Não há 1 milhão de ingleses que frequentam a igreja, né? A maioria são simplesmente batizados, depois não põem mais o pé na igreja. Depois temos os agnósticos. Os agnósticos são as pessoas que normalmente não têm religião nenhuma. Não quer dizer que eles não creiam em Deus. Uns creem em Deus, outros creem numa força universal, e por isso que eles não assumem compromisso com qualquer religião. Veja que é uma larga parcela da população, 18 milhões e 700 mil britânicos, 31,1%. Depois vem os católicos romanos, com 5 milhões 350 mil, 8,9%. Os protestantes e ou evangélicos, com 5 milhões e 20 mil, 8,3%, a 3 milhões 395 mil ateus, 5,6% da população. Pode passar o segundo quadro. 2 milhões de muçulmanos, crescendo cada vez mais, 3,3%. 660 mil católicos orientais ou ortodoxos orientais, 1,1%. 600 mil hinduístas, são hindus, né, pessoas da Índia que vão morar na Grã-Bretanha, 1% da população. 560 mil testemunhas de Jeová, mormons, igreja apostólica, nova igreja apostólica, que são seitas, são chamados de seitas cristãs, ou seitas à margem do cristianismo, 0,9%. Os sikhs é uma religião também criada na Índia, não é? Que saiu do hinduísmo, não tem aquela idolatria que os hindus têm, mas também não é uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo. 400 mil pessoas, 0,666%. Vamos lá? Os judeus são 250 mil, 0,4%. Os budistas, 210 mil, 0,3%. Os cristãos sincretistas, igrejas do tipo universal do Reino de Deus,
e outras, que mistura protestantismo, baixo espiritismo, catolicismo, e igrejas africanas. Há muitos africanos que vão morar na Inglaterra e alguns fazem parte, né, da igreja do profeta, da igreja de Jesus Cristo sobre a terra do profeta Simão Kibangu, chamada de quibanguistas. Tem demais em Angola, né? Quando eu estive lá em Angola, eu vi muito quibanguistas, os tocoístas. Então são chamados cristãos secretistas. A doutrina deles é uma mistura de catolicismo, protestantismo, baixo espiritismo, fetichismo, enfim, é uma confusão só. 0,2%. Há 15 mil Bahais, que é a religião que se considera a última religião do mundo, é uma divisão que houve no islamismo, né? E eles são muito fortes no Irã, ainda que sejam tremendamente perseguidos lá. Lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, são 15 mil. Outras religiões equivalem a 210 mil pessoas. Muito bem. Vamos fazer, irmãos, uma recordação do quão é importante para a história da igreja cristã o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Entre 1265 e 1308, viveu esse inglês chamado Duns Scotus. Esse homem foi uma das mentes mais profundas que toda a história da igreja já conheceu. Era um teólogo assim, de mão cheia, da idade medieval. Ele era escocês. Depois nós temos aqui o retrato de uma pintura, né, que é retratando o arcebispo Thomas Cranmer, viveu entre 1489 e 1556. Este foi o homem que introduziu as doutrinas evangélicas na igreja anglicana, tentando reformar esta igreja, pagou com a vida por isso, morreu queimado num poste em praça pública. Primeiro ele foi condenado à morte e foi colocado na prisão, mesmo sendo arcebispo, né? E ele fazia assim, mandou acender uma vela e começou a pôr a mão em cima da vela para ver até onde ele aguentava o fogo. Aí quando ele viu que queimava muito, ele chamou o arcebispo que estava no lugar dele. Não, eu volto atrás, e assinou uma renúncia. Mas logo que foi solto, ele caiu em si e voltou a pregar o que ele pregava e voltou para a prisão, e dessa vez ele aceitou morrer, né? Mais dois aí, importantes. Esse é John Knox, 1514, 1572. Esse foi o homem que introduziu o cristianismo evangélico na Escócia, através da igreja presbiteriana, não é? Ele introduziu o presbiterianismo na Escócia. Ele tinha aquela famosa oração: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro, né? E quando ele morreu, 75% do povo escocês era presbiteriano. Hoje, lamentavelmente, nem 3% mais é. Esse outro moço viveu entre 1608 e 1674, era um batista, chamado John Milton. Foi o maior poeta, talvez, do mundo, no século XVII, autor de uma obra magnífica chamada O Paraíso Perdido, né? O seu nome é reverenciadíssimo em toda a história da literatura universal, ok? Esse foi um pastor batista, John Bunyan, que viveu em 1628, 1688, em inglês. Ele escreveu O Peregrino, que é também uma obra religiosa. O Milton não era um poeta religioso, embora fosse batista, né? O John Bunyan era um pastor batista, escreveu O Peregrino como uma obra religiosa, mas O Peregrino se tornou também um dos clássicos da literatura universal. Entre 1707 e 1788, viveu este inglês chamado Charles Wesley, o maior compositor de hinos de todos os tempos. Ele compôs 8.460 hinos. Ninguém conseguiu superar a sua marca até hoje. Pode passar? Logo vamos ter o irmão dele, que foi o fundador da igreja metodista, não é? John Wesley, o homem cujas pregações evitou que a Revolução Francesa se repetisse na Inglaterra. John Wesley pregou 490 mil sermões que ele pregou. As suas viagens a cavalo, só na Inglaterra, se somadas, daria 4 voltas em torno da terra. Ele saía a cavalo para pregar o Evangelho. Ele mudou, na verdade, os costumes sociais e políticos da Inglaterra com a sua pregação. Foi uma revolução religiosa, não é? Onde a Inglaterra tomou um outro rumo, não é? E jamais outra nação europeia conseguiu tomar, graças à vida e à pregação desse homem. Depois, entre 1761 e 1834, viveu esse pastor batista,
um sapateiro chamado William Carey, considerado o pai das missões modernas. Veja como a Grã-Bretanha tem gente importante, né? Por que ele é chamado de o pai das missões modernas? Porque ele organizou a primeira junta de missões que mandou um missionário para o exterior. Já houve um alemão, o conde Nikolaus Eisendorf, que foi fazer missões no exterior, que mandou missionários para o exterior, mantido pelo seu bolso, né? Mas o William Carey, ele entra para a história porque ele vai ser o primeiro missionário enviado por uma denominação, por uma junta de missões para fazer o trabalho. Ele era inglês, ele foi para a Índia e ele era um pastor batista, né? Nós sempre ouvimos falar do Carey. Vamos outro. Depois nós temos aí, viveu entre 1834 e 1892, pastor Charles Spurgeon, doutor reverendo Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores batistas. Historiadores dizem que ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, né? Não havia filmes e gravações como nós temos hoje, mas pelas experiências, pela maneira como os jornais escreviam, né, na época sobre ele tinha realmente uma capacidade de pregação extraordinária. E entre 1921 e 2011 viveu este homem, que é um dos homens que eu considero também uma das mentes mais lúcidas e profundas em termos de teologia, Dr. John Stott, o príncipe dos teólogos anglicanos evangélicos. O senhor o chamou há pouco tempo, não é? E já bem velhinho, ele estava num asilo da igreja anglicana, o asilo de São Tomé, qualquer coisa assim, estava ouvindo o Aleluia de Handel, né? Como ele gostava de fazer. O seu secretário viu que ele parece que não queria acordar, tocou nele, doutor, quando o Aleluia de Handel já estava acabando, percebeu-se que ele estava dando o seu último suspiro, né? Foi acabar de ouvir o Aleluia de Handel no céu. Um homem de Deus realmente extraordinário e que vai fazer falta, sem dúvida, à vida da Grã-Bretanha com os seus países. Ok, agora nós vamos ter 3 videozinhos, espero que eles entrem aqui, para os irmãos terem um exemplo assim, essa Grã-Bretanha, primeiramente de um culto na Catedral de São Paulo, que é a sede mundial do anglicanismo. Um culto de domingo. Agora vamos ter um culto no famoso Tabernáculo Batista de Londres. É o segundo. Pode deixar. Não, o segundo, esse é o terceiro. Bom, esse é um culto numa igreja batista jamaicana, em Londres. Não era esse que eu queria tocar, mas tudo bem. Isso aí está no sangue, né? Vamos ver se a gente consegue ver o segundo vídeo. Era o segundo. É o culto na igreja do Tabernáculo Batista de Londres, que foi fundado pelo Charles Spurgeon. É no centro de Londres. Observe a predominância da população idosa.
Muito bem, a gente vê isso, né, e fica pensando, bem, essa é a Grã-Bretanha. Por que que ela tem que ser agora o nosso motivo de oração? Pode acender a luz. Dr. George Carey, que entre 1991 e 2002 serviu como arcebispo de Cantuária, o primaz da comunhão anglicana, resolveu agir. Como Lorde inglês, já que quem exerce a função de arcebispo da Igreja da Inglaterra recebe o título de Lorde, uma espécie de senador, resolveu ontem exigir uma postura plausível da lei britânica contra o que ele chamou de vilipêndio na Grã-Bretanha aos cristãos que realmente levam a sério a sua fé, lembrando que a Grã-Bretanha já foi um dos expoentes do cristianismo missionário e que já possuiu uma das formas mais ativas e produtivas de cristianismo, que é o responsável ainda hoje pelo bem-estar e pelo respeito aos direitos humanos que existem no país. Ontem, ele entrou com uma petição na Corte Europeia dos Direitos Humanos, afirmando que os cristãos britânicos estão sendo vilipendiados em seu próprio país pelo Estado e estão sendo visivelmente molestados por causa da sua fé. Sua apelação traz como exemplo o fato de 4 cristãos recentemente terem sido disciplinados por causa da fé que possuem. 2 desses cristãos são 2 moças que, anglicanas, usavam cordões com uma cruz pendurada e foram consideradas inconvenientes por causa disso na repartição pública onde trabalhavam e receberam punições trabalhistas. Há também um caso de um juiz de paz que foi demitido por ter se recusado, em nome da sua consciência, fazer a união legal entre 2 pessoas do mesmo sexo. Estão agora tirando todo e qualquer símbolo judaico-cristão das praças e repartições públicas, alegando que isso ofende as consciências dos que não são cristãos. E quando há crentes que protestam contra isso, ou que publicamente se declaram convertidos a Cristo, tais pessoas são então tratadas como fanáticas e intolerantes. Ninguém implica quando torcedores desse ou daquele time de futebol perturbam com a sua idolatria pelo seu clube. Mas se alguém disser que crê em Jesus como Senhor e Salvador pessoal, é logo considerado um fanático e uma pessoa perigosamente intolerante. O que está acontecendo? Pergunta o clérigo anglicano. Parece mentira dizer que hoje, na Grã-Bretanha, pessoas estão sendo humilhadas, estão perdendo empregos ou não conseguem se empregar mais porque se declaram seguidoras de Cristo. Cristãos que, em nome da sua consciência, estão se levantando contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra a propaganda do bem-estar gay como modelo de vida e contra o aborto indiscriminado, pasmem, estão sendo presas como terroristas. Quando já há crentes em Cristo que, em solo britânico, começam a se reunir às escondidas, com medo de serem acusados de fanatismo, se os seus cultos se tornarem públicos, é porque realmente há uma coisa muito errada em meu país. E isso tem de ser visto. Foi o desabafo desse ex-arcebispo, né, da Igreja Anglicana, que ontem, então, entrou com uma petição na justiça em relação ao que está acontecendo na Inglaterra. O que nós estamos percebendo, irmãos, é que o cerco está se fechando, tá? E se isso está na Inglaterra, que é um país modelo, né, de democracia liberal, isso vai chegar no mundo todo. Não vai ser fácil, os irmãos podem ter certeza, daqui a mais um pouco de tempo, a gente viver a nossa fé da maneira livre, não é? Não vai ser mais da maneira livre como nós vivemos. Parece que é uma coisa assim, universal, né, que está tomando escopo, não é? E as pessoas estão se armando contra os evangélicos. Às vezes há evangélicos que dão motivos, né, com as seus comportamentos, suas atitudes, às vezes são muito chatos, mas não é a maioria. A grande maioria dos crentes são como nós, né? São pessoas que procuram ser equilibradas, que procuram cumprir os seus deveres, que procuram ser bons cidadãos, procuram ser bons vizinhos, mas de qualquer forma a mensagem do evangelho incomoda as pessoas, né? E sempre que elas tiverem oportunidade de se levantar contra a palavra, eles vão se levantar. Jesus avisou, né, sobre isso. Vocês serão odiados por todas as gentes. Ele não quer dizer que ele não disse que nós vamos ser odiados por todas as pessoas.
mas ele diz que nós vamos ser odiados por todas as gentes, ou seja, por todas as classes, em todas as nações, em todas as vilas, em todos os bairros, vai sempre haver pessoas que não vão gostar da gente, sem que você faça nada demais contra eles, simplesmente porque você é crente, não é isso? Eu me lembro que quando uma vez tentaram entrar lá na minha casa, umas vezes tentaram, né? A última vez um vizinho deu um alarme e alguém falou que quando a rua soube, a outra rua soube, e aí algumas pessoas vieram, né, da outra rua para ajudar, para ver o que estava acontecendo. Aí alguém perguntou, é a casa de quem? Aí alguém falou assim, não, é a casa do pastor. Ah, do pastor pode deixar roubar. Né? Não fiz nada, absolutamente, essa pessoa, mas é porque é a casa do pastor. Então, são conceitos, né, que as pessoas têm errôneas no Evangelho, às vezes até provocada pelas situações desses pregadores de televisão aí, que estão sempre envolvidos em escândalos, né? Mas isso aí não justifica, porque as pessoas têm que ter o bom senso, né, de não colocar todo mundo no mesmo saco, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Então, nós temos que tomar todos os cuidados, porque aos poucos a gente está percebendo que está começando a haver pressões em relação a isso. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias lá no capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Vamos prosseguir o nosso estudo. Hoje nós vamos ler o versículo 3. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, 3. Estava ali vendo aqueles 3 vídeos e pensei assim, deve ser interessante ser crente assim na Inglaterra. Assiste domingo um culto na igreja anglicana, daquele jeito, aquelas crianças que parecem uns anjos cantando, aquela liturgia, né, pesada. Depois à noite você vai na igreja batista, já aquele culto assim. Quarta-feira, que é meio de semana, que você está desanimadão, aí vai na igreja do jamaicano, que fica ali boa, né, te dá assim um outro empurrão, né? Quer dizer, os vários estilos que existem de cultos, e tudo é culto, irmãos, né? Tudo se é feito de coração por amor ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem aceito todos esses tipos de manifestações humanas, né? Mas todos devem ser o culto racional. Vamos ler então o verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Meus amados, naturalmente que a questão dos dons espirituais não estava criando entre os cristãos de Roma a confusão que criara na igreja de Corinto. Mas já devia haver algumas dificuldades em relação a isso, porque é por isso que nessas questões práticas que Paulo começa a tratar, nisso que nós chamamos de capítulo 12 da Epístola aos Romanos, nós chamamos, que Paulo não dividiu a epístola em capítulo nenhum e nem em versículos, isso é uma divisão, né, que foi feita pelos cristãos muito mais tarde, para facilitar a leitura. Nessas questões práticas, que são os temas que a gente percebe dentro desse capítulo 12, a gente entende que Paulo sentiu que precisava abordar o assunto dos dons espirituais. Ele sequer usa o termo dons espirituais com clareza, como vai fazer em relação à igreja de Corinto, mas é claro que o assunto é este. Inicialmente, ele chamou a atenção dos seus leitores que, em relação a esse assunto de dom de Deus, Paulo, possuía autoridade, até porque ele estava exercendo agora o seu próprio dom espiritual. Porque ele disse assim, porque pela graça que me foi dada. Enfim, para o apóstolo Paulo, essa questão de dom de Deus, de dádiva de Deus,
concedida aos que são seus, não era uma questão de teoria, era uma realidade por ele vivenciada. Lá no preâmbulo da sua carta, lá no primeiro capítulo, no versículo 5, ele disse assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então nós já sabemos que ele exercia o apostolado porque, como ele disse, recebera a graça. O texto não disse que o apostolado que ele recebeu lhe fora concedida como um dom, como uma dádiva, e aí ele usou a palavra caris, graça imerecida. Mas não há dúvida de que se ele era apóstolo, o era porque primeiramente ele fora objeto da graça de Deus, da graça imerecida de Deus. Talvez Paulo até exercesse outros dons. Ele nunca falou se tinha dons especiais. Nós o vemos envolvido com ressurreição de mortos, né? Ele ora e ressuscita, ele cura enfermos, mas ora por Trófimo, que estava doente, e ele diz que Trófimo ficou doente lá aonde foi deixado. Ele recomenda a Timóteo que tome remédio, e sem dúvida, muitas vezes ele deve ter orado por Timóteo, então não seria uma pessoa que teria o que alguns dizem, esse dom de curar, mas ele fez cura também, ele orou e pessoas foram milagrosamente curadas e libertas de possessão demoníaca, não é? Se ele tinha dons, ele não mencionou. É provável que tivesse, claro, não é? Ele devia exercer determinados dons em determinadas ocasiões, mas ele não diz que tinha, não é? Quando ele fala sobre línguas, ele diz: dou graças a Deus porque falo mais línguas do que vocês todos, mas não está falando das línguas dadas pelo Espírito Santo. Eram línguas naturais, porque primeiro ele nasceu num lugar da Ásia Menor e viveu lá até a sua juventude, portanto falava o idioma do local. Segundo, ele era judeu, então sabia falar hebraico e o aramaico. Sabia o hebraico porque ele quis estudar para rabino, aí teria que aprender o hebraico. Como ele era judeu e a língua dos judeus naquele tempo era o aramaico, e ele estava sempre na Palestina, então ele também falava aramaico. Com toda certeza falava latim, porque para ser cidadão de Roma, e ele era cidadão romano, ele diz que era cidadão romano, ele tinha que saber falar o latim. Então já falava 4 línguas. E como a língua mundial na época era o grego, então ele também falava o grego. Então pelo menos 5 línguas Paulo falava, né? E sem dificuldades, sem que isso tivesse sido um dom especial de Deus. Ele foi aprendendo, ele tinha facilidades, naturalmente mais do que outros, né, de assimilar idiomas, né, mas isso ele foi aprendendo com o crescer, com o contexto social no qual ele vivia. Não era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde as pessoas diziam que recebiam lá manifestações do Espírito Santo para falar em línguas que nem todos compreendiam. E assunto sobre o qual Paulo deixa com muita clareza que esse dom de línguas é uma dádiva especial de Deus, mas tem a ver também com idiomas existentes, e não língua que ninguém sabe dizer o que é, e que aí diz que são línguas de anjos, e que se não tiver mesmo alguém para traduzir, ninguém entende absolutamente nada, e Paulo aí criticou isso, né? Ao mesmo tempo que ele disse para não se proibir falar em língua, disse para ninguém falar em línguas sem ter intérprete. E os que gostam de fazer isso não estão nem preocupados com isso, estão sempre falando isso aí fora de hora, no meio da hora, e se tem ou não intérpretes não estão preocupados, e há de se perguntar se isso é mesmo do Espírito Santo, porque se a ordem do Espírito Santo está na Bíblia, para não falar sem intérprete, como é que eu vou falar sem intérprete e achar que aquilo vem de Deus? Mas isso aí é um outro assunto. Talvez, como eu disse, ele exercesse outros dons, mas não considerou importante mencionar, porque no momento em que escreveu o que está no texto, o importante era destacar que, graças à graça de Deus, ele não somente foi salvo, mas ainda fora feito apóstolo. Ele estava como que querendo dizer: ó, eu sei quão profunda é esta graça de Deus, e eu vou lhes escrever agora à luz disso, dessa graça profunda que Deus nos dá sem que a mereçamos. Nós sabemos que o público-alvo número 1 da Epístola de Paulo aos Romanos eram os cristãos judeus, membros da igreja ou das igrejas
dos romanos, o que não o impediu de várias vezes alcançar os cristãos não judeus, especialmente com questões pertinentes às promessas feitas a Israel e naqueles temas abordados no preâmbulo da sua carta. Nós vamos perceber nesse capítulo 12 que ambas as comunidades, a comunidade cristã judaica e a comunidade cristã não judaica, são agora, em conjunto, os alvos, porque o tema que Paulo abordou é de caráter universal, isto é para todos os cristãos, não importa a raça, a condição social, a idade e nem o tempo. Seus ensinos não foram dirigidos a uma pessoa ou a um grupo de pessoas dentro da comunidade eclesial de Roma, mas a cada uma das pessoas que se diziam cristãs, a partir, nesse caso, dos que estavam em Roma, mas de forma que os seus ensinos também fosse para nós, hoje, no dia de hoje. Nos versículos 1 e 2, os irmãos estão lembrados, Paulo convocou os cristãos de Roma, e obviamente a nós todos, a que não tomássemos a forma do mundo, a que não nos moldássemos aos pensamentos do mundo. Naturalmente lembramos isso, não em termos, lembramos que isso não está se referindo a tomar ou não tomar a forma do mundo, no sentido da natureza do mundo, da beleza do mundo, né, das obras de Deus, das realidades boas e justas que existem no mundo. No mundo há coisas muito boas, há coisas que são justas, há coisas que são belas, não é? A obra de Deus está sempre estampada nesse mundo em que nós vivemos. Quando a Bíblia diz para não amarmos o mundo, não tem nada a ver com essas coisas, não é? O que a palavra de Deus diz que nós não podemos é seguir a impiedade, a injustiça, a corrupção, a falsidade, a imoralidade do mundo. E isso Paulo ensinou à luz de uma mudança. E quando ele falou isso, ele falou de uma mudança na maneira de pensar, numa mudança no raciocínio, porque o culto verdadeiro só é verdadeiro a partir do momento em que é praticado por alguém que verdadeiramente é seguidor ou seguidora de Jesus Cristo. E aí essa pessoa pode e deve aprender que o culto que ele vai oferecer a Deus tem de ser de forma racional, ou seja, com a inteligência, com o raciocínio. Como dissemos na ocasião em que comentamos isso, não é abrir mão da emoção, todo culto tem que ter a sua emoção, não é? A gente tem que se sentir bem no culto, mas não podemos fazer a coisa apenas estabelecido na emoção. Nós vivemos hoje em dias em que as pessoas estão dando muita importância às experiências, não é? Por isso que o estudo de doutrina está cada vez mais sendo uma realidade antipática. As pessoas não gostam de estudar doutrina, as pessoas não gostam de aprender. Não, importa o que eu sinto, né? Importa é que eu senti isso, senti aquilo outro, nessa ou naquela reunião. Não sabe quanto isso é problemático, porque isso mais tarde vai trazer enormes dificuldades. E esse negócio de você não saber aquilo que você crê, naquilo que você crê, não é uma coisa boa realmente. Vai haver momentos em que você vai sentir falta, né? De saber, de ter uma definição a respeito disto ou daquilo. Vai ouvir coisas que de repente você começa a seguir e mais à frente você vai perceber que elas estavam erradas e aí você vai descobrir que a sua igreja não ensinava assim. Que o ensino da igreja na qual você encontrou-se com Jesus Cristo não era daquela forma, mas você nunca teve essa preocupação, né? De saber o que a sua igreja realmente ensina, mas tomando todo dia aulas e lições na mídia, na televisão, pelos programas que são passados, e rádio o tempo todo, rádios evangélicos, passando também esses tipos de conceitos, que são conceitos neopentecostais, você acaba virando um deles, sem perceber, né? E às vezes usa certas expressões, faz certas coisas, age com certos maneirismos, que às vezes faz com que você leve um susto, né? Quando muitas vezes você diz alguma coisa perto de mim, eu digo, ei, não é assim não, nós não aceitamos isso aí não. Ué, não aceita não? Não aceita não. Por quê? Porque aquilo está sendo passado de uma forma que parece que todos creem da mesma forma. Todos aceitam aquilo, quando não são todos os que aceitam aquilo. Então, por isso que é importante a doutrina, né? A igreja tem o seu corpo doutrinário, tem recursos para lhe passar as doutrinas, para que você possa aproveitar-se das outras coisas, dos outros grupos, que em todos há coisas importantes e boas, mas não deixar-se levar
por ventos de doutrina. Paulo fala sobre isso, né? Não se deixar levar por ventos de doutrina. Ele chega a dizer que há crentes que são como a folha de bananeira. O vento leva para cá, o vento leva para lá, e ele não sabe, na verdade, aquilo que ele crê. Eu creio porque a Bíblia fala. Sim, a Bíblia fala. Mas se você for discutir com a Testemunha de Jeová, ele vai dizer que a Bíblia fala naquilo. Se for discutir com o Mormon, ele vai dizer que a Bíblia fala ali, ali e acolá. E qualquer grupo que se diz cristão vai pegar textos isolados da Bíblia para fazer as suas doutrinas em cima desses textos. Então, isso aí dizer porque está na Bíblia, isso é muito relativo, né? Muito relativo. Você tem que saber que está na Bíblia, mas aquilo é corroborado por outros ensinos, há outros textos que confirmam aquilo, né? Você tem uma unidade ou uma organização em relação àquilo que está sendo pensado, ou é alguma coisa que apareceu isolado e que você ouviu tirada do contexto no qual estava sendo colocado, e aí lhe ensinando coisas que parecem verdadeiras, mas não são verdadeiras. O fato é que Deus, meus amados, está na nossa mente. Deus tem de estar na nossa maneira de pensar, e, portanto, Deus tem de estar na nossa maneira de ver as coisas. Tendo isto como contexto, tendo isto como background, é que o apóstolo então determinou: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita um pouco antes da carta dele aos Romanos, quase na mesma data, de forma que a confusão corintiana, não corintiniana é confusão do time do Corinthians, mas a confusão corintiana por causa dos dons espirituais era algo bem presente na mente de Paulo. Paulo estava vivendo aquilo, por causa da igreja dos Coríntios, né? E sendo Roma, e eu creio que essa foi a preocupação dele, sendo Roma a capital do mundo, não ia demorar para que cristãos de Corinto, viajantes, comerciantes, logo chegassem à igreja dos romanos, ou às igrejas dos romanos, com os conceitos equivocados da comunidade cristã de Corinto sobre o assunto dons espirituais. Então, que se prevenisse. Paulo, então, parece estar fazendo uma espécie de prevenção, que se avisasse logo que os dons que o Espírito Santo concede aos cristãos são manifestações da graça de Deus, da caris de Deus, escreveu Paulo. E quando ele usou essa palavra grega, caris, ele usou, obviamente, com toda a intenção do mundo, porque a palavra caris, ela quer dizer isso, uma dádiva que alguém recebe, mas não merece, um presente que se dá a alguém que não merece, e é isso que Paulo chama de dom de Deus, caris. Deus nos dá um dom, Deus nos concede a graça que nós não merecemos. Então, os dons espirituais, Paulo diz, são produtos da graça de Deus, da caris de Deus, ou seja, são produtos de algo que nós não merecemos. Se não merecemos receber, mas recebemos, então não temos o direito de, por termos esse ou aquele dom, nos acharmos mais importantes na igreja do que outros cristãos, porque eles não têm o dom que nós temos, ou nos acharmos mais queridinhos ou mais queridinhas de Deus, não é? Porque de repente eu tenho um dom que eu acho, não é? Que é muito importante, e o outro irmão não tem esse dom. Esse era o problema da igreja de Corinto. Lá havia um grupo chamado de os espirituais. A igreja estava dividida entre os espirituais e os não espirituais. Os espirituais eram aqueles que tinham dons específicos, falavam em línguas, faziam profecias, tinham visões, e eles se consideravam acima dos outros, e Paulo vai contra isso, vai chamar a atenção deles, com severidade em relação a isso. Chega a dizer assim: tá bem, vocês querem os melhores dons? Procurem os melhores dons, mas eu vou dizer para vocês um dom que está acima de todos os outros. Aí ele começa, né, o seu famoso capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, né? Esse é o caminho excelente, esse é o dom excelente, esse é o dom que tem de estar acima de todos. E é preciso que a igreja tenha essa consciência, irmãos. Se
um dom espiritual é uma dádiva de Deus, se a palavra que o Novo Testamento usa para explicar esse dom que Deus me dá, que Deus lhe dá, e eles são específicos, são separados, são diferentes, não é? Não quer dizer que eu tenha e tenha que ter permanente, posso ter por um tempo para usar em determinadas circunstâncias. O que nós temos que pôr no nosso coração é isso. Bem, se eu estou recebendo sem merecer, eu não tenho direito de me achar que eu estou sendo privilegiado por Deus, porque estou recebendo aquilo, eu não mereço nada. Então não é porque de repente eu sou usado na igreja com mais facilidade para isso ou para aquilo, devido ao dom que Deus me deu para trabalhar naquela área, eu começo a me achar que eu sou importante, não é? E que de repente sem mim a igreja poderia passar dificuldades. É preciso que nós entendamos que os dons não são uma espécie de medidor de santificação. Dons espirituais não são barômetro. O barômetro é aquele aparelho que marca, né, a pressão atmosférica. Os dons espirituais não são um barômetro para medir nossa pressão espiritual. Se estamos com a pressão alta ou com a pressão baixa, nada a ver com a pressão do coração, uma alta, cheio de pressão, ou pouca pressão, né, em termos de espírito. Paulo escrevera um pouco antes aos cristãos de Corinto que estavam perdidos nessa questão. Ele disse assim para os crentes de Corinto: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, nos foi dado beber de um único Espírito. Paulo está falando aqui de quem é crente. Também não está dizendo se é crente fraco, se é crente forte, está dizendo que é crente. E a todos esses foi dado o beber de um só Espírito. Não houve exceção, não há exceção, irmãos. Todas as pessoas que são verdadeiramente convertidas, mesmo que tenham os seus altos e baixos, porque quem não os tem, essas pessoas bebem do Espírito, todas bebem. Não há aqui na igreja um crente que não tenha bebido do Espírito, só se ele não for crente. Mas se ele realmente for crente, ele bebeu do Espírito, como o pastor bebeu do Espírito, como os outros irmãos também beberam do Espírito. Isso é muito claro, a Bíblia ensina isso com clareza, para que se vá deixando de lado qualquer ideia de superioridade. Não há estímulo nenhum a essa atitude entre cristãos de alguém se achar mais importante do que alguém. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Paulo, depois que escreveu isso, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, aí ele começa a vir com os versículos seguintes, com aquele raciocínio bíblico da loucura, que é o pé achar que não é parte do corpo, porque não é mão. Paulo diz, o pé não pode dizer que não é corpo porque não é mão. O que ele está dizendo? O pé, de repente, se acha sem importância, porque ele queria ser mão. Mão é que é importante, mão pega nas coisas, a mão... Mas ele fica aborrecido porque ele é pé, então ele diz assim, eu não quero mais fazer parte do corpo. Paulo diz, isso é uma loucura, isso não pode acontecer. Né? E estava acontecendo isso na igreja de Corinto, e Paulo está querendo evitar que isso aconteça também na igreja dos romanos. Ou seja, crentes que de repente, por não conseguirem ser o que outros crentes são, começam a ficar desanimados e começam a se tornar resmungões e começam a lamentar a situação e desanimam e começam a falar em não ser mais da igreja. Não viram isso? Né? Então é aquele irmão lá que fica assim no banco, olhando a Cíntia cantar, olhando a Juju cantar, olhando não sei quem mais cantar, e fica assim, eu gostaria tanto de poder cantar igual a Cíntia, de cantar igual... Por que Deus não me deixa cantar? Aí você quer cantar de qualquer maneira, voz de taquara rachada, desafinada, etc. e tal, né? Por isso que existe o canto congregacional, para todos nós cantarmos juntos. E o coro para corrigir. O coro para corrigir sua voz, não é? Para te dar uma voz um pouco melhor. Mas, querido, se você não tem o dom do canto, não adianta você cantar. Você vai cantar para louvar a Deus? Vai. Mas dependendo de como você cantar, você vai pôr as pessoas nervosas. Vocês já viram as pessoas nervosas quando alguém está cantando ruim? Você não vê a hora da pessoa parar de cantar, acabar de cantar?
e você se mexe para cá e se mexe para lá, a garotada começa a rir, não é isso? Não tem jeito. Ah, mas isso é pecado. Eu não sei o pecado de quem. Pecado de quem está nervoso ou pecado de quem não devia cantar e foi cantar? Ele tem outra coisa para fazer. Pode ter certeza que Deus tem outra coisa que Ele sabe fazer maravilhosamente bem. Não é? Eu gostaria muito de saber cantar, não sei. Esses dias esqueci aquele microfone no bolso, aquele microfone de lapela, e estou cantando. O rejeito parou de cantar. E virou-se para mim e disse assim: o pastor é congregação. Me botou no meu lugar direitinho. O pastor é congregação. Está certo, eu estava atrapalhando ele. Estava atrapalhando. Não estava percebendo, mas estava atrapalhando. Aí eu vi que o microfone estava ligado. Aí eu desliguei e soltei a minha voz. Está tudo bem. Mas aí a minha voz junta com a dos irmãos. Agora, se eu estou lá, ele está regendo, cantando, levando a igreja com a voz dele, e está fazendo concorrência com a minha voz, é um perigo. Não é? Mas eu não fiquei aborrecido, não. Acho que ele está certo, é isso mesmo. Cada um na sua coisa, não é? No seu jeito de ser, porque Deus tem uma obra para cada um de nós. Já teve um irmão que falou assim: eu queria ser um pregador, mas eu não consigo falar lá na frente. E daí, meu irmão? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou desanimado, eu já pedi a Deus para ser um pregador, eu quero ser um pregador. Falei: meu filho, se você não tiver dom da palavra, você não vai ser pregador. Você pode até ir lá na frente tentar falar, mas você vai começar a gaguejar, você vai se enrolar para cá, se enrolar para lá, e vai pegar a calça, suspende a calça, empurra a calça, pega o cinto, e bota a mão no bolso, e tira a mão do bolso, entendeu? E não vai sair nada, porque você não tem esse dom. Agora, você pode ter certeza que você pode fazer alguma coisa que um pregador não sabe fazer. Alcir prega direitinho, é razoável. Mas eu sei que eu tenho a obrigação de pregar melhor do que ele. Mas, irmãos, em termos de distribuir folheto, em termos de chegar para uma pessoa e falar de Jesus, Alcir me dá de 10-0. Não tem igual. Eu já saí com ele e eu fico igual um bobo. Entendeu? Eu fico só olhando, eu tento, mas não dá. Eu não tenho esse jeito. Pode me mandar pregar em qualquer lugar. Já preguei na Câmara dos Deputados, já preguei na escadaria da Câmara, já preguei no cemitério, já preguei na Central, já preguei em tudo quanto é coisa. Não tem problema. Agora, não me manda sentar perto de uma pessoa para dar um folheto. Irmãos, é uma guerra, é uma dificuldade, entendeu? Já tive essas oportunidades, mas senti que não me saí bem. Não fui bem. Há pessoas que têm esse dom. Esse é o dom que Deus deu para ele. E como a gente precisa dessa pessoa. Como a gente precisa dessa pessoa. Ela não é nem um pouquinho menos importante do que eu, não é? Porque se ele não fizer esse trabalho, quem vai vir à igreja? Como é que a pessoa vai procurar o evangelho? Quantos vêm e aqui vão, quando vão aqui à frente, né? Porque quando o pastor faz o apelo, aí vem pessoas na frente. Nem sempre vem, eu não me incomodo muito com isso, né? Eu não tenho muito essa preocupação, por isso que eu não apelo, eu faço convite, eu não apelo. Eu vou dando a oportunidade, quem tiver que vem, vem. Mas veja bem, quando a pessoa vai e alguém diz assim: que bênção, a mensagem do pastor, o pastor, nem mensagem do pastor, nem pastor, irmão. Os irmãos já viram quantas coisas estavam por trás daquela pessoa até ela vir aqui na frente? Alguém chamou, alguém trouxe, alguém falou. Então, se você for somando, o pastor foi realmente o último número. Foi a última pessoa que entrou nessa história, né? de alguém que então ouviu a mensagem e aceitou Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo passar também à igreja dos romanos, não é? Antes que acontecesse com eles o que estava acontecendo lá em Corinto, ele devia estar com essa preocupação. Ele traz essa situação para o contexto da carta de Paulo aos romanos, e ele fala então, nessa ideia que ele coloca antes, de você se apresentar diante do altar como um sacrifício vivo. O que ele está dizendo? O sacrifício é para ser queimado. Então, se você presta um culto a Deus, e esse culto é o seu sacrifício, né, de forma racional, você está se colocando à disposição de Deus de uma forma
que nada que Deus lhe der vai fazer com que você se ache mais importante do que alguém. Por isso ele determinou, ninguém dentro da igreja se ache mais importante do que é. Ninguém se ache mais importante do que é. Se veja com equilíbrio, isto é, vamos ver qual é o equilíbrio. Paulo fala, não se ache mais importante do que você é, mas pense com equilíbrio. Como é que é o equilíbrio? Você não pode achar assim, ó, você não pode dizer assim, eu sou um Zé qualquer coisa. Não, você não é um Zé qualquer coisa. Também você não pode dizer assim, eu sou o arcanjo Gabriel disfarçado. Também você não é o arcanjo Gabriel disfarçado. Né? Você nem é um Zé ninguém, mas também não é o arcanjo Gabriel disfarçado. Existe um ditado popular que diz assim, o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis, não é? Já viu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu considero todos vocês insubstituíveis. Todo membro da minha igreja é insubstituível. Ninguém vai tomar o seu lugar. Quando você se for, aquele era o seu lugar. Podem vir 10, 20 para tomar o seu lugar, mas ele não vai ser como você era. Então, querido, você para mim é insubstituível. Cada membro de São Basílio é insubstituível. Mas deixa eu dizer também, não quer dizer que com isso você possa pensar assim, então sem mim a igreja não funciona. Funciona. Funciona sim. Não há ninguém aqui que se deixar, né, de vir ou se deixar de ser membro da igreja, vai fazer com que a igreja feche. Há pessoas que fazem muita falta, pessoas que quando se vão, né, ou vão por carta, ou porque morrem, ou porque ficam doentes, eles criam um transtorno na estrutura da igreja, não é? Porque faz parte daquele grupo pequeno que trabalha muito, e quando eles param de trabalhar por alguma coisa, a gente sente uma falta, mas logo depois, não é? Mesmo com prejuízos, a gente está conseguindo levar a coisa à frente. Curiosamente, na semana passada, eu fiquei assim meio cabreiro, né, como se diz aí na gíria, porque aqui na igreja e no seminário, algumas pessoas fizeram a mesma pergunta, e quem está aqui na igreja não tem nada a ver com quem está lá no seminário. A pergunta era foi a mesma. 3 irmãos aqui, no final de culto, me perguntaram assim, pastor, o senhor está pensando já na sua sucessão? O senhor já tem alguém na cabeça para ficar no seu lugar? Eu disse, não. Mas o senhor não acha que o senhor tem que pensar nisso, não? Porque, pastor, quando o senhor for embora, como é que vai ser, pastor? Então, o senhor tem que começar a preparar alguém que seja assim parecido com o senhor, que tenha o jeito do senhor. Eu falei, você está enganado. Aí chego no seminário, na segunda-feira, um aluno, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? O senhor está preparando já o seu sucessor? Eu falei, esse negócio está esquisito. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus sabe quando eu vou sair e Deus sabe quem vai chegar, tá? E os irmãos podem ter certeza de uma coisa, Deus já tem o próximo pastor da igreja. Então isso não é a minha preocupação, né? Eu tenho dito aos pastores auxiliares que eu não vou indicar pastor nenhum, não indico pastor nenhum. Vou fazer o que tem que ser feito. O dia que tiver que ir embora, a igreja vai nomear uma comissão de sucessão pastoral, vai convidar os pastores para pregar, vai sondar A, sondar B, sondar C. Se quiser chamar um dos que já são auxiliares, pode. Se não quiser, vai chamar de fora. Só espero que o de fora não tenha uma visão complicada em relação a pastores auxiliares, porque aí complica, né? Mas eu não posso me preocupar com isso, irmãos, porque se eu começar a pensar assim, parece que eu sou o dono da igreja. Porque a igreja tem a sua cara, porque a igreja tem o seu jeito. Esse negócio de igreja tem cara, tem jeito, tudo muda. Tudo muda. Né? Bom, os irmãos vão sentir, eu vou sentir, nós vamos sentir. Mas meses depois, daqui a pouco, está tudo certinho, tudo se encaixando no lugar, com um novo pastor, com a nova maneira de ser. O que nós temos que deixar isso é sempre nas mãos de Deus, declarando a soberania de Deus sobre a sua igreja. A igreja pertence ao Senhor. A igreja não é de homens, a igreja não é de grupos, a igreja não é de pessoas, não é?
A minha oração continua sendo aquela: eu não quero sair enquanto tiver que ficar. Também não quero ficar quando tiver que sair. Tiver que sair, está na hora de sair. Não é isso? E sair, como se diz, numa boa. Eu não sei como vou sair. Eu posso sair por tempo, posso sair por doença, posso sair por morte, posso sair por uma série de razões. Mas, de qualquer forma, irmãos, Deus não vai ser pego de surpresa. Deus já está preparando toda essa situação, porque eu não sou aquela pessoa sem a qual a igreja vai deixar de existir. Pelo amor de Deus, nem de longe, né? E indispensável por enquanto eu sou, insubstituível como os irmãos também sou nesse sentido, né? Eu tenho a minha maneira de ser, que é a minha maneira de ser, isso ninguém pode me substituir. Agora, porque o pastor vai deixar o pastorado, porque acabou, ou porque vai ficar doente, ou porque vai morrer, e aí a igreja... Não, absolutamente, né? A igreja pertence a Jesus Cristo, e o dom do Espírito de Deus, né? Ele alcança pessoas e vai alcançar aquele e aqueles, né, que vão ficar e permanecer na direção. Então, Paulo vai introduzir, no entanto, irmão, nesse texto um pensamento interessante. Porque ele disse assim, ele disse que eu e você, como cristãos, não só não devemos nos considerar além do que nós somos, mas ele chama a atenção para algo que eu achei assim um pouco difícil, né, de entender. O que Paulo quis dizer com isso aqui? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Fé que Deus lhe concedeu. Ele não diz para não só não termos um conceito elevado demais sobre nós mesmos e sermos equilibrados, e então agirmos com a medida da fé que nós temos. Não é a medida da fé que nós temos, mas é a medida da fé que Deus vai nos dar. Normalmente a gente trabalha em cima de uma verdade. Muita fé, pouca fé, não é isso? A fé é pequena. Se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor Jesus disse. Ele repreendeu aos discípulos porque não tiveram fé, mas agora o homem de Deus está dizendo que há uma fé que não é a fé que temos, é uma fé que Deus dá. E a gente percebe que Deus dá em termos específicos, para assuntos e questões específicas. É claro, irmãos, que esta fé que Paulo está falando aqui não é a fé para a salvação, não é a mesma fé da salvação. Não é a fé para a justificação, porque esta fé que nos salva, a fé em Jesus Cristo, essa fé é para todos e é dada a todos na mesma medida. Por isso a Bíblia diz que há um só Senhor, Jesus Cristo, e há uma só fé, ou seja, a fé para a salvação em Jesus Cristo. Essa fé é única, há um só batismo, que é o batismo em Jesus Cristo. Mas não é dessa fé que Paulo está falando. Esta fé que Paulo aqui aborda é aquela dádiva, aquela concessão da sabedoria de Deus, que por meio do Espírito Santo é dada de forma diferente, em graus diferentes, para que os dons possam ser usados com equilíbrio. E esta fé, irmãos, esta fé significa entrega a Deus, dependência de Deus. Deus vai trabalhar esta fé comigo e com você, é a medida vai ter como parâmetro, Deus vai ter como parâmetro para isso, o meu e o seu relacionamento com Ele. A minha e a sua dependência dEle. Esse espírito meu de entrega a Ele. Seu espírito de entrega a Deus. É isso que vai nortear dar a fé que você precisa para exercer dons especiais. Ora, nós sabemos que temos na igreja aqueles que são sempre crianças espirituais, não é? Nós temos aqueles que são eternamente crianças. Eles não amadurecem, se melindram por tudo, se abalam por qualquer coisa, são pessoas desatentas à vida espiritual e por isso algumas vezes, várias vezes, estão se complicando e complicando os outros.
São crianças espirituais, mas são filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai conceder os seus dons a esse crente que nunca deixa de ser criança, mas aí vai conceder esse dom na medida da fé que Deus vai dar para ele. Não é a fé dele. A fé dele é complicada. Ela não é firme, ela não é forte. Ele é uma criança espiritual, ele não consegue amadurecer. Mas como ele bebeu do Espírito, todos, não é? Paulo diz lá em Corinto que todos tomaram do mesmo Espírito. Então, porque ele tomou do mesmo Espírito, ele também tem direito a dons. Ele tem direito a um dom espiritual. Mas aí Deus vai conceder esse dom, usando essa fé que ele pode dar, na medida que ele sabe, é a medida que pode chegar para essa pessoa. Nós podemos ilustrar, irmãos, essa questão da fé, né, dessa fé que é dada em relação a você ter ou não a sua entrega a Deus de uma forma mais profunda, naquele caso de Abraão. Os irmãos podem ter certeza que Abraão não tinha a fé capaz de entregar o seu filho, de matar o seu filho, de forma natural. Ele não tinha. Ele não trabalhou a fé, ele não foi trabalhando aquela fé para que a fé chegasse a esse ponto. Pode pedir meu filho que eu te dou. Nunca ele chegou a esse ponto. Ele nunca chegou a esse ponto. Porque ninguém tem condições, né, de chegar a uma fé a esse ponto. Mas quando Deus pede a Abraão que ele lhe dê o seu próprio filho, que ele sacrifique o seu próprio filho, Deus faz esse pedido à luz da dedicação que Abraão tem para com ele. À luz da maneira com que Abraão se entregava a Deus. E é porque se entregava a Deus da maneira como se entregava, é que Abraão foi levando o filho para sacrificar. Mas o que é que Abraão acreditava? Que mesmo que o filho morresse, Deus ressuscitaria o seu filho. Ele não sabia como isso ia acontecer, ele não estava entendendo o porquê daquele pedido. Aquilo passava na cabeça dele, só Deus sabe, né, como aquilo estava fervendo na cabeça dele. Ele não conseguia explicações para aquilo. Mas ele tem um relacionamento tão profundo com Deus, que ele não tem dúvida de que mesmo que o filho fosse morto, que Deus traria o filho de volta do meio dos mortos. Então essa é a fé que Abraão tem à luz do seu relacionamento. Agora, é uma fé que Deus deu a ele. Aquela fé que ele teve naquele momento foi-lhe concedida por Deus, para que ele pudesse ir trabalhando à medida que caminhe e chegasse lá e entregasse mesmo o filho, e estivesse disposto, estava disposto a fazer o que ele fez. E aí ouve a voz do céu: não faça isso, não faça isso, Abraão, porque eu sei que você, agora eu sei que você não me negaria nem o seu próprio filho, né? Os irmãos percebem aí, estou num relacionamento poético, complicado, numa teologia ainda que estava no seu embrião, né? De um conceito de um Deus que parece que não sabe ainda do que vai acontecer, e por isso essa palavra, eu agora sei, como se Deus tivesse algum momento, né, que não soubesse que Abraão fosse entregar. Aquilo era uma forma de se comunicar a Abraão como uma pessoa que tinha a ver com a realidade da vida do ser humano, que tinha a ver com as lutas e dúvidas de todos nós seres humanos. Então essa fé que Deus nos dá para exercermos o seu dom, e que Paulo diz, é Deus quem dá, é conforme a medida de Deus, não é a fé que você tem, não é a fé que você trabalhou, mas é a fé que Deus vai lhe dar conforme a medida que Ele acha que você pode receber. Ela tem a ver exatamente com toda essa realidade que está no se entregar, no se colocar, no ficar à disposição de Deus, não é? Por isso, irmãos, que tudo isso são argumentos, não é? Que Paulo foi traçando e foi colocando e foi comentando para nos convencer de que realmente nenhum de nós
que faz parte da comunidade cristã, que faz parte da Igreja de Cristo, tem o direito de pensar sobre si mesmo além do que deve pensar, de se achar que de repente vai fazer muita falta, ou que é uma pessoa que realmente muda todas as coisas, que se faltar a coisa vai por água abaixo, enfim, que faz aquele trabalho como ninguém pode fazer igual, que por isso merece elogios, merece ser reconhecido, merece isso, merece aquilo. Não é que seja errado elogiar ninguém, não é? Alguém disse que o elogio é como um sol que nasce depois da tempestade. Não está errado se reconhecer o esforço das pessoas, a Bíblia diz a quem honra, honra. Então nós devemos olhar as pessoas que trabalham, as pessoas que se dedicam, homenageá-las quando a gente puder. Todas essas coisas são bíblicas. Agora, que se fique bem claro, né, que cada coisa, não é, que nós fazemos, o fazemos por causa de Jesus Cristo, e cada coisa que nós recebemos, devemos sempre receber, não é, por causa e para Jesus Cristo. Algum comentário que os irmãos queiram fazer, alguma coisa que não ficou assim muito bem esclarecida, que acabamos de falar? Sim. Coisa de 2 anos eu vi numa conta, o senhor me corrige se é bíblico. Eu nunca vi na Bíblia. Estava escrito na Kombi. Tá, achei interessante. 2 anos. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Eu não vou dizer que Deus não escolha os capacitados. A segunda parte da frase é verdade absoluta. Deus capacita os escolhidos, mas não quer dizer também que ele tenha problemas com capacitados. Agora, se você olhar pela questão do lado de Deus e do lado do homem, ninguém diante de Deus está capacitado, né? Se você for medir forças, for medir maneira de ser usado, aí não. Mas se você fala em termos humanos, há muita gente capacitada, naturalmente capacitada, e que Deus usa, e olha como usa, né? Deus usa assim de formas extraordinárias, né? E temos tido exemplos aí muito fartos em relação a isso, pessoas que exercem na sociedade, às vezes funções importantes, funções difíceis, não é? Mas que Deus usa dentro daquela capacidade que ele tem para fazer a sua obra de forma maravilhosa, não é? Nós temos, por exemplo, histórias de médicos, que são médicos extremamente habilidosos, capazes, e que quando vão fazer trabalho missionário, são realmente bênçãos assim, extraordinárias, porque ele está se colocando nas mãos de Deus uma capacidade que ele tem, que é uma capacidade natural, e alguém diz, mas foi dada por Deus. Sim, toda capacidade natural é dada por Deus, mesmo para a pessoa que não vale nada, mas é uma capacidade natural, por isso ela é natural, ela vem de Deus, Então, Deus faz com que essa pessoa possa usar isso, não é? De uma forma espetacular. A gente vê isso, irmãos que trabalham, missionários para ajudar a construir as coisas, aquele bom construtor, bom pedreiro, bom carpinteiro, pessoas capazes nessa área, não é? Que quando são usados na obra de Deus, fazem coisas assim maravilhosas, extraordinárias. Enfim, essa questão de Deus não usa capacitados, eu acho que Deus usa, mas com toda certeza capacita os que são escolhidos, né? Se eu sou capacitado e ele me escolheu, ele vai me capacitar mais ainda. Ele vai trabalhar mais em cima, não é, da minha capacitação para eu fazer isso. Mas imagina uma pessoa que tem essa facilidade, né, de aprender línguas, né? É uma capacidade natural, né? Como Deus tem usado essas pessoas para serem tradutoras, para fazer, traduzir pregadores de fora, e eu fico assim olhando, né, como são pessoas especiais, que receberam de Deus algo natural que eles tinham, eles trabalharam aquilo, mas chegou um momento em que Deus também fez com que, não é, eles pudessem usar aquela capacidade para a obra de Deus, para socorrer pessoas por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo. Então vamos ficar assim, Deus sempre capacita os escolhidos, mas também usa os capacitados, não é? Usa os capacitados, usa às vezes até quando ele não quer. Já, meu querido, mas deixa eu te dizer, olha só que diferença. Aconteceu numa igreja batista de São Paulo, aconteceu na primeira igreja batista de Singapura.
Na Igreja Batista de São Paulo, um irmão veio da Rússia, era russo, e estava numa pensão próxima à Igreja Batista, acho que de Boas Novas, uma igreja que havia sido de russos, de letos, mas não era mais, a maior parte já era de brasileiros. E ele ficou desesperado, porque ele não conseguia se empregar, não conseguia trabalhar, e aí ele resolveu se matar. Botou a roupa melhorzinha que tinha, tomou um banho, foi para a praça ali de São Paulo, do bairro, esperar um caminhão assim bem forte, né, para ele se jogar, para um caminhão fraco, de repente não matava, não ser um caminhão mesmo, para valer. Enquanto ele está olhando lá para ver o caminhão, a igreja começou o culto. E a igreja começou a cantar um hino, que ele se lembrou que quando era criança, pequenino, a mãe o levava na Igreja Batista de Moscou, e a igreja cantava aquele hino. Em russo, né, claro, mas ele ouviu em português, ele falava muito mal russo, ele não tinha conseguido, português, ele não tinha conseguido assimilar. Mas quando ele começou a ouvir aquele canto, ele começou a chorar e ele disse, não vou deixar para me matar amanhã, eu vou assistir esse culto, né? Aí ele entrou, sentou-se num banco e começou a ouvir o culto. Quando terminou, ele dirigiu-se ao porteiro, ao recepcionista e falou em russo com o recepcionista. E o recepcionista disse, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Ué, como é que você não está entendendo? A igreja é de russos. Ele disse, não, a igreja não é de russo. O pastor pregou em russo. Eu falo russo, eu sou russo. O pastor pregou o sermão todo em russo. Ele disse, não senhor, o pastor pregou em português. Eu estava aqui na porta e ouvi o pastor pregar em português. Não, moço, ele falou em russo. Aí o porteiro, o recepcionista, né, porteiro antigo, é recepcionista, né, mais bonito. O recepcionista entendeu. Opa, tem algo aqui. Chamou o pastor. Pastor, esse moço fala muito mal português, ele está dizendo uma coisa, ele falou que o senhor pregou em russo. Aí o pastor disse assim, eu não sei falar nada em russo, meu amigo, eu preguei em português. Não, senhor. O senhor pregou toda a mensagem em russo. Aí o pastor disse, bem filho, então o Espírito Santo fez com que você ouvisse toda a mensagem em russo. Mas o pastor tinha dificuldade agora de falar com ele, o pastor não conseguia se fazer entender. Aí pediu para chamar um diácono da igreja que era russo, que não estava vindo à igreja nem porque não estava com a saúde muito boa, explicou, aí foram buscar o irmão de carro, o irmão veio, sentou-se e foi traduzindo tudo que o pastor falava para ele. E aí o pastor disse, ele falou que eu falei em russo. Aí ele falava assim, o que o pastor falou? Aí ele falava em russo. Ele disse que o senhor falou isso, e assim, o pastor, falei. Então o senhor falou em russo mesmo. Então veja bem, nós como batistas queremos que esse é o dom de línguas, que isso é um dom de línguas. Não é uma coisa que ninguém entende e saiba nada. Em Singapura, aconteceu do pastor, num culto da manhã, estava começando o culto, um irmão, um diácono da igreja levantou-se, pastor, eu quero falar um negócio, eu preciso falar. Não, pode falar, meu irmão. De repente ele começou a falar num negócio, ninguém entendia nada. Só que de repente o pastor começou a entender. Disse, irmãos, olha, o que ele está falando é isso, é isso, é isso e é isso. Mas aí a igreja começou, todo mundo a olhar um para o outro, sem entender aquilo, aí havia 3 rapazes no último banco, um deles levantou a mão e disse, a gente pode falar? Pode. Nós estamos caminhando há 4 dias, nós moramos no norte, atrás das montanhas, e nós queríamos muito que uma igreja fosse pregar para nós. Nós temos o nosso dialeto próprio. E eu estou muito feliz porque eu não sabia que tem alguém aqui na Singapura que fala o nosso dialeto. Esse moço que levantou falou todo o nosso dialeto. O diácono disse, eu não sei falar nada da sua língua, eu não sei nem o que eu falei. Mas veja bem, olha como a coisa foi bíblica. Ele falou uma língua existente e havia o pastor para interpretar, que também não sabia falar. Mas naquele momento o Espírito Santo deu a ele o que tinha de falar. Então esse tipo de dom de língua nós achamos que ainda existe. Pode acontecer. Não deve ser comum, porque hoje você tem recursos. Mas se Deus precisar usar isso para garantir que o que está acontecendo é uma obra divina, para nos assegurar a respeito da vontade dele, ele o fará. Ele o fará. Mas o irmão pode ter certeza que isso não vai acontecer em qualquer reunião,
Isso não vai acontecer à torta e à direita. Eu ouvi dizer, e acredito, porque a pessoa que me falou é o meu aluno, uma pessoa de muita confiabilidade, que há uns domingos atrás, acho que uns 4 ou 5 domingos, na igreja de Campo Grande aconteceu algo parecido. Um chinesinho foi lá na frente, chorando, e ninguém conseguia entender o chinês. Ele queria falar e ninguém queria falar, mas ele estava chorando, chorando. Aí apareceu um outro chinês, parente dele, que falava o português, e ele disse, não, ele diz que quer aceitar Jesus, ele ouviu o pastor pregar em chinês. E o Carlos Elias, eu não falo nada de chinês, que negócio é? Mas o Carlos Elias pregou em chinês para ele. Pregou em chinês para ele. Então isso é perfeitamente possível, isso nós não temos dificuldade nenhuma de aceitar. Pode acontecer aqui em São Basílio, pode acontecer em quaisquer igreja, e tem a ver com o dom do Espírito. Isso aí é o dom do Espírito. Agora, o que a gente tem que colocar é isso está na soberania de Deus, isso faz parte dos planos de Deus, não tem que ficar pedindo a Deus isso aqui, Senhor, eu gostaria muito, Senhor, deixa eu falar alemão, que eu vai aprender, vai estudar para aprender, entendeu? Agora, se houver necessidade de repente, olha aqui, deixa eu lhes dar um exemplo nosso, esse é nosso, né? Quando eu fui ao aeroporto receber a Aline, a nossa missionária que está lá em Brasília, com o esposo, o secretário da junta, o secretário do trabalho dos radicais, é um pastor galês, chegou para mim e disse assim, você é o pastor da Aline? Eu falei, sou. Aí ele disse assim, você acredita no dom de línguas? Eu falei, acredito, eu acredito. Por quê? Porque a sua ovelha é um exemplo claro disso. Meus queridos, o que ele me contou é de estarrecer. Porque a Aline aprendeu a falar francês, tudo bem. Mas a Aline começou a alfabetizar crianças com 6 anos de idade, no dialeto das crianças, sem saber o dialeto. Quando as pessoas chegaram na mesa, ela estava lecionando as crianças, fazendo os encontros vocais das crianças, sem saber falar a língua que ela estava falando. Mas simplesmente as crianças estavam entendendo e ela falava o dialeto das crianças. Mas ela não conseguiu prosseguir com isso. O que foi isso? A resposta de Deus para o que ela está fazendo agora. Vocês vão ter que se preparar em linguística, porque eu quero que vocês trabalhem com tradução da Bíblia. Não seria mais fácil Deus dizer, não, vai para um campo qualquer aí que eu vou te dar a língua. Mas por que Deus não dá? Porque há a parte que você tem que fazer. Mas para que Deus deixasse claro que essa era uma obra especial, que Deus estava chamando ela, fez com que ela fizesse isso. E pasmem os senhores, que ao mesmo tempo, foi aí que o pastor me falou, e esse namoradinho dela, que ele estava namorando, fez a mesma coisa no Níger. Começou a lecionar criança no dialeto dele, sem saber falar o dialeto. Como é que você vai ensinar a criança a falar uma língua que você não sabe? Mas quando a gente brinca com eles e pede, fala lá o dialeto, eles falam em palavras, mas eles dizem, não sei nada. Eu sei algumas frases porque eu vi, eu também. Mas como é que você fez isso? Eu não sei, pastor. Quer dizer, eu sei por que eu fiz. E aquilo foi uma forma que Deus usou para abrir a comunidade muçulmana, que estava muito fechada. Quando os anciões viram aquilo, os anciões da tribo, ficaram assim pasmos e amedrontados. Ficaram inclusive amedrontados, né? Ao mesmo tempo emocionados, porque um estrangeiro estava falando um dialeto deles, né? E ao mesmo tempo amedrontados, porque sabiam que eles não tinham chegado lá sabendo falar. Como é que agora começaram a falar? E aí foi quando ela disse que pela primeira vez os líderes tribais se sentaram para ouvir falar de Jesus. Que Jesus é esse? Que negócio é esse? Agora então, Deus, o Espírito Santo, tinha um objetivo nisso aí, tá? O que as pessoas têm que entender, esse pessoal que vive atrás desses dons, o que eles têm que entender é que tem que haver um motivo, e o motivo é sempre a edificação do corpo de Deus, da igreja de Deus, é sempre a edificação do povo de Deus, não é para você, não é para você se beneficiar, não é para você se beneficiar, é para você trazer bênção para a comunidade como um todo. Mas as pessoas vêm procurando isso para eles, sempre para eles, não é? E você pode ver na história, no Novo Testamento, quando essas coisas aconteciam, era para beneficiar a comunidade como um todo. E aí Deus continua a fazer, porque Deus é soberano. Tem um plástico lá, já que ele lembrou da Kombi, né? Tem um plástico aí que põe aí no carro, deixa Deus ser Deus.
Eu gosto muito desse plano. Deixa Deus ser Deus. Se ele quiser falar, vai falar. Se ele quiser fazer, vai fazer. Né? É igual, irmãos, cura. Vocês podem ter certeza de uma coisa, você sente. O Espírito Santo diz para você, quando você pode orar e pedir a cura daquela pessoa. E aí você ora com certeza e acontece. Há momentos que você vai orando e fica só mesmo na misericórdia e na soberania de Deus, que você não entende. Há outros momentos em que você claramente entende. Pode fazer, porque eu vou fazer essa obra. Eu quero fazer essa obra. Há momentos que Deus nem fala isso, também acontece. Mas houve situações aqui em São Basílio, umas 5 ou 6, em que nós sentimos claramente que o Espírito estava dizendo, ore e peça porque eu vou curar. E aconteceu. Né? E nós simplesmente entendemos aquilo como uma resposta de Deus e ficamos na nossa, como diz, sem fazer alarde, sem fazer. Porque aquilo Deus tinha um propósito, e tinha mesmo. Depois a gente foi vendo quais eram os propósitos que Deus tinha com aquela situação. Né? Por falar nisso, né, irmão Arthur já fez um stent, né? Botou um stent, ele tá, é admirável, viu? Porque ele está debilitadíssimo. Os médicos precisavam operar, mas aí apareceu o problema no coração, aí resolveram levar para fazer uma angioplastia. Mas quando eu soube disso, eu digo, ai senhor, Arthur não aguenta mais nada. Pois eu soube que voltou do hospital, foi fazendo no hospital do coração, já estava voltando para o hospital do Galeão, só está reclamando, dizendo que quer que eu vá lá para tirar ele de lá. Como é que eu vou tirar? Eu vou falar com o pastor para me tirar daqui. Eu digo, meu irmão, complicado, né? Vamos continuar orando por ele, irmãos. O que é que Deus tem para a vida do irmão Arthur? Eu não sei. O que acontecer, Deus seja louvado, né? Eu já falei isso com a irmã Alda, com as filhas, estão bem conformados em relação a isso. Já falei com ele isso. A última vez que eu tive com ele disse, não, se for para ficar eu fico, se for para ir também, estou pronto, pastor, estou pronto para ir. Eu falei, que coisa boa. Tem coisa melhor de se ouvir de um crente do que isso, querido, que ele está pronto para ir. Né? Então vamos deixar Deus fazer o que ele quiser. Seja lá o que for, vai ser sempre um milagre. Seja o que for, é sempre a misericórdia, o amor redentivo do Senhor Jesus Cristo, através do Pai. Então a gente ora, faz a nossa parte, pede, é nosso direito pedir, não é? Mas sempre dizendo, Senhor, o que é melhor para ele, né? O que é melhor para o teu servo? É ficar ou é partir? Aí Deus é que tem a resposta. Eu não tenho, não sei, não tenho. Então, nada disso para nós crentes faz muita diferença, não. Eu não sei porque que as pessoas fazem uma zenda nada. Vamos orar? Já são quase 10 horas. Pai querido, obrigado por esta noite, por esse estudo. Obrigado pela tua palavra que sempre nos faz tão bem, que nos dá esperança, que nos enche de ânimo, que nos dá a certeza, Senhor, de que nós não estamos caminhando sozinhos nesta vida. Agora leva os teus servos em paz para os seus lares, coloque-os sob a tua mão poderosa, Senhor, livra-os dos males da noite, dos homens perversos, visita os que aqui entraram sem esperança, aborrecidos, amargurados, com problemas, que voltem de forma diferente. Tem misericórdia dos teus servos que estão enfermos. Mais uma vez te agradecemos, porque tu tem preservado entre nós o teu servo, irmão Arthur, mas ele tem sofrido muito, Senhor. E nós sabemos que tu tens um propósito com tudo isso, para a vida dele, para as nossas vidas. Mas nós declaramos a tua soberania sobre ele, em nome de Jesus. Amém.